Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre mais uma derrota do Vasco. O torcedor do Vasco sofre, viu? Minha Nossa Senhora, a cada 3 jogos perde 4, pô, impressionante. Enfim, a gente vai falar aqui sobre esse 2-0 do Atlético Paranaense contra o Vasco em pleno São Januário. Mais uma derrota do Vasco dentro de casa e tá pesando demais, né? O Vasco hoje lanterna do campeonato. Bora antes de tudo falar como é que foram os gols, porque senão a gente vai desenrolando e eu esqueço de falar como é que foram. Então começando pelo gol do Christian, uma bola enfiada para o Vitor Roque, ele cruza para trás, o Christian chega finalizando, chega chapando um golaço, a bola vai quase que no ângulo ali, faz ele 1-0. O Christian inclusive quando faz o gol já sai do jogo com cãibra, já estava destruído de tanto ajudar, tanto na criação quanto na marcação principalmente. E depois uma jogada do Vitor Roque, depois de um erro do Pumita, o lançamento do Fernandinho, um erro tosco por sinal do Pumita, né? Ele vai pisar na bola e cai no chão. O Fernandinho lança para o Vitor Roque. O Vitor Roque faz aquele gingado brasileiro, só o José Vitor vai seco nele, dá o rapa e é pênalti para o Atlético Paranaense. O Vitor Bueno pega a bola, bate cruzado, faz o 2-0 e ele mata o jogo. Ainda teve a expulsão do Zé Ivaldo, quase que no último lance do jogo. Ele dá um carrinho no Ryan, que pra mim não era nem pra vermelho, era pra amarelo, mas é meu ponto de vista. E termina ali logo na sequência o jogo. Destaques do Vasco, primeiramente. O que dá pra destacar aqui? É complicado. Eu acho que talvez o Léo Jardim poderia ter defendido o lance do primeiro gol do Atlético Paranaense, mas não é falha. Mas poderia ter defendido. O Pumita muito mal, cara. Eu não entendo o que aconteceu, cara. No Carioca ele tava tão bem e de repente parou de jogar, cara. Defendendo mal, atacando mal. Ele erra tudo, cara. É impressionante. No ataque ele fez uma jogada que ele dribla o zagueiro, faz uma jogada espetacular. Ele e o goleiro, ele dá um biquinho em cima do Bento. Não dá pra entender. E o lance do segundo gol, que é o pênalti, ele começa tropeçando na bola. Ele vai pisando na bola e ele cai no chão de um jeito tão tosco que, minha Nossa Senhora, o Pumita tá muito mal. Candidato forte de pior da partida. Mas do Vasco tem vários candidatos, né? O Zé Vitor, não sei porque que joga. Não é jogador de Vasco, nem na Série B é jogador de Vasco. Quem dirá na Série A. Teve a estreia do Medel. Eu acho que ali tá um erro do Vasco. O Medel é um ótimo jogador nessa função de entrar no meio da zaga e fazer a criação de jogadas. Assim como no rival do Vasco, o Flamengo, tem o Alan. O Alan faz a mesma função que o Medel, a diferencialidade, né? O Alan consegue se movimentar muito mais. Mas mesmo assim o Medel sempre se propôs a fazer essa saída. E eu acho que o Vasco teria um controle de jogo muito maior se utilizasse mais vezes essa saída com o Medel. Utilizou em alguns momentos no primeiro tempo e na reta final do jogo, quando o jogo já estava morto, já tinha acabado praticamente. Eu acho que faltou utilizar isso para ter o controle do jogo. Faz ali a bola rodar lá atrás, chama o time do Atlético Paranaense e assim sobra mais espaço na frente. Não, o Vasco foi afobado, cruzando de qualquer jeito, chutando de qualquer jeito, ia perdendo a posse, a bola ficava com o Atlético, ia para ataque, a defesa do Vasco ainda é ruim, ia fazendo falta, ia fazendo pênalti, ia tomando gol. Então faltou ter o controle do jogo e passa muito por ter utilizado mais o Medel nessa saída de jogo. Eu achei que ele fez uma estreia boa, tendo em vista a função que ele tinha que entregar, eu achei que ele foi bem. E eu acho que ainda vai ser muito importante para esse time do Vasco. Aqui eu acho que já tem um erro na escalação claríssimo. Medel, Jair e Zé Gabriel tá jogando em casa, cara. Para que 3 volantes? O Zé Gabriel era zagueiro esses dias. O Medel também já é zagueiro. Você jogou com 4 zagueiros praticamente, um volante para ser o seu armador. Então ali tá um erro muito grande. Sei lá, puxava o Zé Gabriel pro lugar do Zé Vitor. O Zé Gabriel, na minha visão, é menos pior. Tirava o Zé Vitor do time e colocava já o Marlon Gomes desde o início. Medel, Jair, Marlon Gomes. Tá perfeito. Tendo em vista no elenco do Vasco, talvez seja o melhor que tenha. Ou até mesmo o Serginho ali. Mas não faz sentido usar Medel e Zé Gabriel juntos, ainda mais em casa. Se você vai jogar fora de casa contra uma equipe muito melhor, eu até entendo, para você se defender. Agora, jogando em casa, tendo que propor o jogo, jogar com Zé Gabriel, Medel, o Jair sendo um jogador de meio de campo mais avançado e ainda mais, logicamente, 2 zagueiros, é um time muito defensivo, que aí vai faltar criação, logicamente. O Orelhano jogou bem, mas na hora de
É incrível. Na hora de levar um 10, ele isola a bola. Faz a jogada perfeita e na hora de levar um 10, finaliza mal. Figueiredo, atuação para ele esquecer. Tenebroso. Eu gosto dele, eu gosto do jogo dele. É um cara que ano passado foi muito importante para o Vasco nas finalizações de fora da área, principalmente. Mas esse ano não se encontrou. Ele ser utilizado como 9 também não dá, porque na base até pode dar certo. No profissional ele não tem corpo, cara. Não tem corpo para ser o centroavante, para fazer o pivôzão. Nem o Pedro Raul fez partidas tão ruins quanto o Figueiredo ontem. Porque ele perdeu cada gol, cada oportunidade que era para colocar o Vasco de volta no jogo, que faz falta. E o Vasco nessa fase tem que ter um jogador que... Tem que ter os jogadores, né, que não desperdiçam as oportunidades. Então, posição crucial pro Vasco procurar hoje. Centroavante. Primeira posição que tem que procurar. Ainda mais com o Pedro Raul saindo agora, que não entregou o que se esperava. O Figueiredo mostrou que também não vai ser esse cara. Então tem que procurar outro. E o Peck também foi um dos que mais tentaram. Um dos que mais tentaram fazendo jogada, correndo pra linha de fundo. Deu ótimos cruzamentos pro Figueiredo, mas o Figueiredo não aproveitou. Entraram o Carabarral, que era do Santos, né? Eu gostei da entrada dele. Acho que pode ser importante para esse time do Vasco. Achei que entrou muito bem. E eu acho que pode ter mais minutagem, talvez até como titular. Marlon Gomes entrou, mediano. Eu gosto do Serginho. Eu gostei do futebol dele na estreia dele contra o Cruzeiro. Queria ver ele ter mais oportunidades. E o Ryan entrou e cavou a expulsão do Zé. Cavou não, né? Sofreu a falta que resultou a expulsão do Zé Ivaldo. Porque ele não cavou nada, né? Ele sofreu a falta realmente. Acho que desses que entraram, Marlon Gomes, Carabarral e principalmente o Serginho, esses três principalmente, não falo nem tanto do Ryan, brigam pela titularidade nesse time do Vasco. Tirava o Zé Gabriel, colocava qualquer um desses três e já tinha uma melhora muito grande desde o início do jogo. E tira o Zé Vitor, pelo amor de Deus. Com todo respeito ao jogador, mas não é de Vasco, né? Não é jogador de Vasco. Destaques do Atlético Paranaense. O Bento, grande goleiro. Goleiro que pra mim hoje merece seleção brasileira. Ele, o Lucas Perry e o Matheus Cunha. Os três grandes destaques no gol do campeonato. O Bento do Atlético, o Perry do Botafogo e o Matheus Cunha do Flamengo. Três jogadores que têm menos do que 25 anos e são muito promissores. Bento cata demais. O que mais? Esquivel. Eu não conhecia ele, achei que fez uma partida até que boa na parte defensiva. O Kaique Rocha chegou recentemente, se eu não me engano, né? Ex-Inter. O Zé Ivaldo, expulsão besta. O Fernandinho é muito diferenciado, a idade pesa, lógico, mas muito diferenciado. No futebol brasileiro ele sobra. Achei que o Kelvin jogou mal, não gostei da partida dele. O Christian é muito bom jogador, é um cara que é muito versátil, um cara que marca bem, ataca bem, chega pra finalizar, ajuda a defender, completo. É muito bom jogador o Christian, cara, muito bom jogador mesmo. Ainda teve o Vidal, partida mediana, mas eu achei que foi uma boa contratação para o Atlético Paranaense. Eu acho que vai render muito ainda. Canóbio, primeiro tempo muito bom, muito participativo. No segundo deu uma sumida. E o Vitor Roque não precisa nem participar do jogo. Tocou uma, duas vezes na bola, ele já mostra porque que é tão craque, porque que o Barcelona pagou tudo isso nele. Ele que dá assistência do primeiro gol e é ele que sofre o pênalti do segundo gol. Então, o cara não precisa nem de muitas oportunidades. Tocou na bola, deixou ele ter um mínimo de espaço, acabou. O Atlético fez os 2 gols. Então, é muito craque. Entrou ainda o Vitor Bueno, fez o gol de pênalti. O Hugo Moro, o Madison, o Coelho e o Pablo. Indo para as estatísticas, 18 finalizações do Vasco, sendo 2 no gol. Aí não é culpa de técnico. Pode colocar qualquer técnico aí, pode colocar até o Guardiola. Se em 18 finalizações só acertam 2 no gol, a cada 9 acertou uma, é culpa do jogador, cara. E aí precisa de jogador bom. Ou jogador que esteja em boa fase, pelo menos. Já o Atlético Paranaense, 9 finalizações, 2 no gol. Placar final, 2-0. As 2 que acertou, entrou. Posse de bola, 57% para o Vasco, 43% para o Atlético. Faltas, 19 do Vasco tendo 2 amarelos, 21 do Atlético tendo 3 amarelos e 1 vermelho. Queria destacar o árbitro, né? É aquele... Qual que é o nome dele? Esqueci agora.
Deixa eu ver se tá nas estatísticas aqui. Não tá falando. Mas é aquele que apitou Bahia e Flamengo. Que agora me fugiu o nome. Eu não gosto dele, cara. É um cara que para demais o jogo, marca muito no grito. Se o cara cai no chão, pega com a bola na mão, independente, pode não ter sido nada, ele vai dar falta. É um cara que marca muita falta, para muito o jogo. E eu não gosto desse árbitro, cara. Eu esqueci o nome dele agora. Mas foi quem apitou Flamengo e Bahia. Quando teve várias expulsões, amarelo, faltas, muita reclamação. Enfim, é ele, eu não gosto dele. Escanteios 8 do Vasco, 2 do Atlético Paranaense. Logicamente o Vasco tendo que produzir, tendo volume de jogo, indo para ataque, mas não sendo efetivo, não aproveitando as oportunidades. Com esse resultado, campanha muito boa do Atlético Paranaense, ainda mais para um time que trocou de técnico no meio do caminho. O Paulo Turra largou o Atlético para ir para o Santos. O Filipão também largou para ir para o Atlético. E quem está em cima é o Atlético Paranaense. O largado está lá em cima. Quem diria? E, enfim, quinta colocação com 26 pontos. É uma campanha muito boa. Muito boa não, mas é uma campanha boa. E já o Vasco, campanha desastrosa. 20ª colocação, lanterna do campeonato, 9 pontos, tem só 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. 10 derrotas. É impressionante, o Vasco não se ajuda, cara. Tudo bem que tá com um jogo a menos, mas esses dois times aqui também estão com um jogo a menos. Se eles vencem, a distância aumenta ainda mais. O Vasco tá a 6 pontos fora do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, o Vasco se complicou demais, cara. Só um milagre para escapar e a sequência do Vasco é muito difícil. Antes de tudo, só deixa eu falar aqui quem foi para mim o craque da partida. Para mim, o craque da partida fica entre o Vitor Roque e o Bento. Porque o Bento, quando foi exigido, foi muito bem também. Mas vai o Vitor Roque. Para mim, o Vitor Roque é o craque da partida. Quando ele participa do jogo, a gente vê que é craque, a gente vê que é quem decide o jogo, ele que dá assistência do primeiro, ele que sofre o pênalti que resulta no segundo. Então, o Vitor Roque para mim é o craque do jogo. Se você discorda, comente aqui embaixo para você qual foi o craque da partida. E é isso. Sequência do Vasco. Corinthians fora de casa, provavelmente perde. O Grêmio em casa, tomara que o Grêmio vence. Mas é que, não sei o que pode acontecer, que é mandante, mas o Vasco tá muito mal em casa. Tendo em vista a tabela, perde. Bragantino fora, perde. O Galo tá muito mal, mas nesses 3 jogos seguintes o Galo pode melhorar. Mas hoje, aqui é a grande chance do Vasco. Um Galo mal, ali pode ter algo interessante. Palmeiras fora, perde. Bahia fora, eu acho que perde, ou no máximo empata. Fluminense, acho que perde também. Então é uma sequência que o Vasco tende a se complicar ainda mais, ao invés de reagir pelo que apresentou até agora e pela sequência dos adversários, que é muito complicado. Então o Vasco está se complicando dia após dia. Tem que mudar muita coisa. E não é nem técnico, porque agora chegou o Ramon Dias, que eu achei que foi uma boa contratação. Agora precisa de jogador. Tira alguns jogadores aí desse time titular, coloca alguns do banco, contrata outros que precisa urgentemente também, porque senão o destino do Vasco é mais uma Série B. Enfim, e olha que eu simpatizo com o Vasco, mas o time não se ajuda, é muito ruim. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. E é isso, comenta aí embaixo pra você qual foi o melhor jogador da partida. Que nem eu falei, pra mim foi o Vitor Roque. Só lembrando, o canal do Telegram aqui embaixo, Berg Tips, é de graça. Quem tá no nosso grupo ganhou dinheiro com esse jogo. A gente entrou no empate anula pro Atlético Paranaense, porque o time do Vasco é ruim. Simples. A gente entrou durante o jogo. Eu sempre mando os áudios explicando o que eu tô pensando, para ver se você concorda, você entra. Se você não concorda, você não entra na aposta, você não vai perder dinheiro. Não obrigo ninguém a apostar em nada. Só dou a minha dica, dou a minha opinião. Quem concorda pode entrar. Quem não concorda não precisa entrar. Enfim, é isso. E só para fechar, eu tô pensando em criar um modo carreira aqui para o nosso canal. Jogador único, controlar um único jogador. Eu vou criar lá meu personagemzinho, meio campista, camisa 10, para ser o nosso meio armador. Só que eu preciso de um time. Então eu queria que vocês comentassem aí times
que não sejam os tops das ligas, pode ser de qualquer lugar do mundo. Argentina, Espanha, Inglaterra, Colômbia, Brasil. Só não escolhe o Grêmio, porque eu já tenho um no Grêmio. E aí eu vou querer gravar aqui pro nosso canal, trazendo ao vivo, tá? Então a gente faz a nossa live ao vivo, quem for comentando eu vou interagindo com vocês. Então eu queria pedir isso daí pra vocês. Comentem alguns times de mediano para baixo, né? Das tabelas, times fracos. Lembrando que eu tô com FIFA 20. Então não é 23, nem 22, nem 21, é FIFA 20. Parei no tempo, sim, de fato. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Foi esse o vídeo. E falou!